A jornalista Juliana Rosa está conosco para falarmos de economia. No primeiro turno estivemos aqui juntos para falar do primeiro turno e a Juliana agora vem com uma tarefa absolutamente simplória, que é dizer para a gente como é que abre o mercado amanhã, independente do resultado desse pleito. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Tudo bem, Zaidan? Bom dia, boa tarde já para vocês. Ronaldo, Zaidan, Juliana, bom estar aqui com vocês novamente, tudo bom? Olha, essa eu acho que é fácil de acertar, né? O dia seguinte, porque depois aí fica difícil, porque a gente, no fundo, não sabe qual é a agenda econômica de cada um. Mas o que a gente observa ao longo aí das últimas semanas no mercado financeiro é que a resposta do mercado financeiro à melhora do Bolsonaro nas pesquisas faz o mercado financeiro ter uma reação positiva. Então, aqui a expectativa, aqui conversando com os analistas do mercado financeiro, é que vencendo Bolsonaro, o mercado financeiro abriria com um clima mais positivo e vencendo Lula poderia ficar num dia negativo, né? Essa é a percepção aqui, inclusive nas análises que eu colecionei aqui ao longo da semana, justamente porque a gente não sabe o que vai acontecer depois da eleição, né? Então, assim, o day after é fácil a gente imaginar. Segunda-feira, com a reeleição do Bolsonaro, o mercado financeiro abriria positivo e com o Lula negativo. Por quê? Porque o mercado financeiro tem uma visão de que o atual governo tem uma pauta liberal, enquanto o governo do candidato Lula tem uma pauta mais com presença do Estado na economia, não a favor de privatizações. Então, o mercado financeiro tem essa visão que o atual governo seria mais liberal na economia, o que, historicamente, aí, no médio e longo prazo, a economia dá reações mais positivas do que uma política com presença do Estado maior. Agora, essa é uma visão muito pequena, né, para a gente poder saber como é que vai se dar o mercado financeiro ao longo dos outros dias e também como vai se dar a própria economia, porque a gente não tem os detalhes da agenda econômica. O próprio governo atual, que se fala liberal, já furou o chamado teto de gastos uma série de vezes. A credibilidade do principal arcabouço ali da agenda liberal, que é a responsabilidade da regra que limita o crescimento de gastos públicos, já foi muito arranhada. Então, você tem ali também uma desconfiança em relação ao que na prática seria a agenda econômica com um ou com o outro, até porque o ex-presidente Lula, no primeiro mandato, principalmente, fez um governo bastante equilibrado, com presença, inclusive, de economistas de mercado. Então, você tem aí uma dúvida mesmo em relação ao que se daria ao longo dos 4 anos. Agora, o que eu percebo é que o mercado financeiro ele ficou pouco estressado quando a gente compara com outras eleições. Uma pesquisa da XP mostra que foi a menor oscilação da história em relação a outras eleições. E por quê? Porque, basicamente, o que se espera é que não haja espaço para ideias muito radicais de um lado ou de outro. A gente, primeiro, não tem espaço hoje no orçamento público para fazer tudo o que se gostaria, todos os investimentos, todos os programas sociais, né? Então, você tem ali uma limitação muito forte de orçamento, das regras hoje que limitam os gastos exagerados do orçamento público. Então, os dois vão ter que enfrentar de cara, assim, de frente, assim que acabar as eleições, antes mesmo de virar o ano, o orçamento, a questão fiscal. É preciso saber, os dois vão precisar tomar essa decisão, que é como é que eles vão fazer para cumprir uma parte das promessas que os dois estão fazendo, que é manter o Auxílio Brasil em R$600, por exemplo, e outras promessas que estão sendo feitas, como aumentar a faixa de isenção da tabela do imposto de renda para R$5.000. Da onde que sai esse dinheiro? Se a regra atual que limita o crescimento do gasto público, o teto, vai ser deixado de lado, o que ficaria no lugar dessa regra? Porque não precisa ser exatamente
somente a regra atual, mas uma regra que passe credibilidade do Brasil para os investidores, ou seja, o Brasil comprometido com algum tipo de regra que faça com que o mundo acredite que o Brasil não vai se endividar sem responsabilidade, né? Uma regra que limite esse crescimento de despesas para poder garantir a queda da dívida do Brasil ao longo do tempo. É um indicador fundamental para o país ter confiança, para o dólar ficar baixo, ou seja, para a inflação continuar baixa no Brasil, para a gente atrair investimentos, crescimento e tudo mais. Então, os dois vão ter nos primeiros 100 dias de governo o desafio fiscal, que é decidir o que vai entrar, o que realmente vai ser colocado em prática, porque não vai dar para eles, no fundo, entregarem todas as promessas, não tem dinheiro para tudo que eles estão prometendo, o que vai ser cumprido, como que vai ser pago, e o mercado financeiro, no fundo, Rodrigo e Zaidan, já estão contando com uma espécie de estouro desse teto de gastos em torno de 100 bilhões de reais de forma temporária, para dar tempo de discutir uma nova regra no lugar da atual regra de teto de gasto. Ou seja, por isso que o mercado financeiro, que o pessoal acha assim, segunda-feira pode ter essa reação diferenciada, mas ao longo dos dias, a expectativa é que o mercado financeiro se recupere. Porque aí a gente já vai saber, né? Porque aí você tira uma dúvida, sendo um ou sendo o outro, qual vai ser o próximo governo, e que os dois, na visão aí dos analistas, teriam pouco espaço para fazer muita coisa diferente. Agora, ao longo dos 4 anos, né, daí vem muitas perguntas, se vai ter reforma tributária, reforma administrativa, sobre a autonomia do Banco Central. E aí tem uma série de questões mais específicas que vão aparecer ao longo do tempo, mas que nesse início de governo, o que se espera é que os dois seriam muito parecidos para a economia. Juliana, muitas vezes o Ronald e eu conversamos aqui sobre aquilo que não é controlável por qualquer governo brasileiro, que é o quanto vai subir a taxa de juros nos Estados Unidos, que nível de atividade econômica terá a China em 2023 e, portanto, de demanda de produtos que o Brasil manda para lá. A guerra vai ampliar-se, como parece, né? O ambiente é cada vez mais tenso, cresce também a tensão entre China e Estados Unidos. São coisas que o Brasil não pode controlar, não tem como controlar. Agora, a respeito do que acontecerá aqui especificamente, nós vimos outro dia um conjunto de economistas que parecia ter um consenso, que a receita vai cair e as despesas irão subir. Você tem essa mesma perspectiva? De qualquer maneira, de um ou de outro, você tem realmente essa questão que você está colocando bem, Zaidan, que é o fato de que há uma promessa de muito gasto dos dois lados e a receita, que está indo muito bem esse ano, porque o PIB deve crescer em torno de 3%, ano que vem vai crescer 0,5%. Essa é a previsão, pode até crescer um pouco mais, em torno de 1%, mas não se espera muito mais que isso, porque, como você falou, o mundo está crescendo menos, deve entrar em recessão, a Europa, os Estados Unidos também têm uma chance grande, então a gente não faz parte... A gente não está descolado do mundo, a gente recebendo menos investimentos e a gente aqui no Brasil também com um juro muito alto para poder controlar a inflação, a gente tem uma perspectiva de que o Brasil desacelere o ritmo de crescimento, depois da recuperação pós-pandemia, a gente cresça no ano que vem em torno de 0,5% até 1% do PIB em 2023, ou seja, a gente vai ter menos receita, menos pessoas consumindo, produzindo, menor pagamento de impostos e muita promessa para gastar. Então, se tudo que está sendo prometido for colocado em prática, a consultoria Tendências, por exemplo, já prevê um rombo de mais de 200 bilhões de reais, contando com essa queda de receitas e o aumento de despesas que está sendo prometido, que é o Auxílio Brasil de R$600 de forma permanente, contando com o aumento de salários de servidores, que os dois provavelmente não vão ter como fugir depois de salários congelados aí ao longo da pandemia. Se prevê também manter o imposto zerado de combustíveis para não aumentar o preço de combustíveis já no começo do ano que vem. Então, tem uma série de
propostas já que devem, né, ser cumpridas, já se espera, e uma queda de receita. Então, como é que essa conta vai fechar é um desafio. Por isso que já se prevê um crédito extraordinário no começo do ano que vem para permitir cumprir pelo menos a extensão do Auxílio Brasil de R$600 e algum outro aumento de despesa que vai ser considerado ali, né, dentro das prioridades das campanhas, mas que, ao mesmo tempo, para que a gente não tenha um estresse no mercado financeiro, você viu lá no Reino Unido, né? A nova ministra caiu em 45 dias porque prometeu baixar um monte de impostos e aumentar despesas, e aí o aumento do rombo das contas públicas no Reino Unido derrubou em 45 dias a ministra do Reino Unido. Ou seja, nem nos países desenvolvidos uma irresponsabilidade com as contas do país é aceita. Isso significa para a nossa vida uma irresponsabilidade fiscal, um estresse muito grande, uma disparada do dólar, né? A nossa moeda perderia muito valor, como aconteceu com a Libra no Reino Unido. Isso provocaria mais inflação, menos crescimento. Então, o que se espera é que nenhum dos candidatos, né, nenhum dos eleitos sejam irresponsáveis a ponto de provocar um estresse como esse que eles sabem que aconteceria. Então, a expectativa é que, sendo um, sendo o outro, nesse calcanhar de Aquiles que é único ali, pelo menos no começo do governo, que é tentar ter um pouco de responsabilidade fiscal, anunciar provavelmente alguma despesa extraordinária fora do teto de gasto para dar tempo de discutir uma nova regra para colocar no lugar do teto de gasto. Que a gente sabe que o teto tem uma série de defeitos também, nenhuma regra é perfeita, né? A questão é que o Brasil o tempo todo, a regra do teto foi criada para obrigar o Brasil a fazer redução de gastos, ou seja, fazer reformas, fazer enxugamento da máquina pública, aquela coisa, você bota o cinto para obrigar o paciente a fazer a dieta, mas daí não coube, né? Explodiu, e aí o problema é que na história do Brasil a gente, ao invés de cumprir as regras, a gente não consegue cumprir e vai mudando as regras, ao invés de cumprir as regras. Então, o tempo todo se mexe na Constituição, a Constituição acaba gerando uma insegurança em relação ao país. Constituição é algo que você só mexe, enfim, em casos excepcionais, né? Então, o tempo todo a gente, quando tem esse movimento de mexer numa regra constitucional, porque não foi possível cumprir a regra, você começa a ter uma desconfiança em relação ao Brasil. Caramba, será que esse país vai mexer mais quantas vezes, né? Será que é uma regra que dá para confiar? É um país que realmente está comprometido em fazer boas escolhas de gastos públicos, né? De novo, a gente sabe que a gente precisa gastar nesse pós-pandemia, você tem uma série de questões sociais graves que ainda ficaram pendentes, você tem os estudantes que perderam conteúdo durante a pandemia, vai ser necessário um programa específico para que uma geração não se perca. Você tem, enfim, uma série de gastos que são necessários de serem feitos. A questão é o que você vai cortar, né? O que não é prioritário, o que a gente faz no nosso orçamento, na nossa casa. Verdade. Né? Então, se espera que realmente haja essa responsabilidade por ambos os lados. Por isso que a gente vê que o mercado está cauteloso, mas não acha que vai acabar o mundo a partir de segunda-feira. Essa é a perspectiva, né? Tipo, a vida continua a partir de segunda-feira, o mundo não acaba, né? Juliana Rosa, claro, ao longo da programação vai voltar aqui porque os resultados vão dar mais subsídios para que a Juliana volte a falar sobre a economia e os próximos passos. Juliana, um bom fim de tarde para você, até a próxima. Obrigada, bom estar aqui com vocês, bom trabalho. Valeu.